André Hernan. Olha a buzina, olha a buzina. Toca a sirene, porque tem novidades. Nosso buzininha, André Vamos Hernan. continuar em São Paulo? Onde é que a gente vai agora, Hernan? Vamos falar do Corinthians, né? Cadê o camisa 9 do Corinthians, né? Que o torcedor está esperando, o Fábio Carille também, nesse retorno ao Corinthians, espera um centroavante, como ele teve o Jô, né? Foi campeão brasileiro com o Jô, fazendo muitos gols. Como o Jô não vai voltar para o Corinthians nesse momento, o Corinthians então está no mercado atrás de um camisa 9. Mauro Bozelli, argentino, 33 anos, é o nome comentado nos bastidores do clube. Há uma negociação em andamento, só que é algo que o Corinthians está com o pé atrás. Ninguém, nem em conversas informais, confirma o acerto. Mas lá no México já dão a negociação já concretizada, inclusive que ele já está vindo essa semana para fazer exames médicos. O Corinthians tem a cautela, adota a cautela, não crava nada. Mas há uma negociação em andamento e o que está pegando nesse momento é que ele tem 6 meses de contrato ainda a cumprir com o Leão do México e o jogador com os empresários estão tentando aí uma rescisão amigável para aí sim ficar livre, fechar com o Corinthians de uma maneira diferente, assim, não por empréstimo, não por um ano de contrato, mas um contrato mais extenso. Então, nesse momento, o que pega é exatamente isso. Mas o Corinthians espera o jogador, está negociando, espera ter esse atleta de 33 anos que foi revelado no Boca Juniors, inclusive já teve passagens pela seleção argentina. É um jogador experiente, 33 anos, com uma idade já avançada, dependendo do tempo do contrato que o Corinthians vai fazer, o Corinthians precisa de um jogador nessas características. Mas muita gente entende que é um jogador já ultrapassado, poderia investir num jogador mais novo, é um jogador que de repente chegaria no Corinthians e não conseguiria até se adaptar, enfim, teria uma dificuldade muito grande, mas o Corinthians insiste na contratação do Bozelli de 33 anos. Outro jogador que o Corinthians também observa, aí já seria um retorno de um jogador que já tem história no Corinthians, o Wagner Love. Ele pertence ao Besiktas, né, da Turquia, salários atrasados, ele está tentando se desvincular do clube, e enquanto não conseguir se desvincular do clube turco, não vai conversar com nenhum clube, pelo menos é isso que os empresários garantem. Mas eles sabem, né, que tem muita procura, tem muita oferta de clubes aqui do Brasil, não só do Corinthians. Para o Corinthians seria bom, porque já é um jogador que tem uma identificação com o torcedor, teve um começo, a chegada do Wagner Love ao Corinthians não foi muito boa, ficou muito tempo sem marcar gols, mas aí depois deu a volta por cima. Então é algo distante, embrionário nesse momento, foco no Mauro Bozelli, que tem uma situação, tem uma negociação em andamento, mas ninguém quer cravar nada por enquanto, viu? Boa, valeu, Hernan. Se o Bozelli aos 33 está ultrapassado, a gente tá o quê? André, não. Pô, chamou o cara de velho com 33, tô mal agora. Tô mal. Mas o problema é que o Corinthians quer contratar todo mundo sem dinheiro, né? E aí sem botar dinheiro, né? Não é que não tem dinheiro. Tá querendo contratar, mas sem botar o dinheiro. E aí é mais difícil você fazer essas contratações. Você vê, até agora contratou o Ramiro, que é jogador que vai ser... Não sei se a gente vai mostrar o campinho ou não, mas o Ramiro, ele vem para ser titular. Quer botar já o campinho? Então vamos mostrar As outras contratações, o time é praticamente o mesmo do ano passado. Desse ano, né? Vamos mostrar então quem chegou e quem saiu? Ainda não acabou. Olha só que longa a lista de quem chega. Carille titular. Titular, Carille, titular. Sim, esse é o principal titular. Lateral. O Richard aqui. O Richard pode ser titular. Pode ser. O Ramiro, que citamos agora. Sornosa também pode ser. Sornosa pode ser. André Luiz, não acredito. Da Ponte, atacante. Gustavo Mosquito, atacante do Coritiba. E o Gustavo é o Gustavo, que a gente botou por último ali. Gustavo, né? Interessantes contratações. Saíram. A gente botou ali o Ventura, porque saiu no finalzinho da temporada do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura. O zagueiro Wilson Mantuan, que jogou várias partidas também como titular. O próprio Paulo Roberto também. O Matheus Matias, a gente botou de meia, ele é bem ofensivo, ele pode jogar como atacante também. Rodrigo Figueiredo ali no meio. O Guilherme, que é o Guilherme que foi pro Atlético Paranaense e agora foi Bahia. E o Danilo, que se aposentou. Tem mais. Sheik. Emerson Sheik, aposentado. E o atacante Carlinhos. Olha, o Danilo, ele foi pro Vila Nova, né? Ele foi pro Vila Nova. Não parou ainda, ele disse que tá bem fisicamente, que ele se recuperou, que ele não queria parar ainda, queria jogar mais um pouquinho. Tá certo. Curte, Danilo, enquanto 10 joga. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Avelar. Richard e Ralf, Romero, Jadson, Ramiro.
E colocamos o Gustavo ali de atacante. Então, o Corinthians precisa de um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo, né? Precisa de um centroavante. Nesse campinho que tem aí. Aí o Richard eu não sei se chega para ser titular absoluto ou não. Mas é boa a contratação. Mas é boa contratação, Agora, o Corinthians está mirando, por exemplo, está tentando contratar o Luan, do Atlético Mineiro, que seria uma bela contratação. Parece que está dando para trás, é porque o Cleison iria para o Atlético Mineiro. E não vai mais. E o Cleison não vai mais, aí o Atlético só topa negociar se for em definitivo e o Corinthians quer o Luan por empréstimo, também seria uma contratação para trazer para dar camisa para ele jogar. É um cara com a cara do Corinthians, é titular. O Corinthians não quer gastar. Mas o Corinthians não quer botar dinheiro. E tem o Bozelli, que é um centroavante que tem que chegar para jogar também. Vai chegar para jogar, claro. Para mudar de patamar, eu acho que, por enquanto, só o Ramiro veio para... No México... Eu acho que mudou o patamar. Você acha que já mudou o patamar? Já. Não Já é melhorou? independente que vai jogar. Porque já tem substituições do mesmo nível. Então, o Sornosa, que a gente não colocou, mas um bom jogador, que quando o Jato não joga, pode jogar ou jogar junto. Já tem no banco o Pedrinho. Já tem um... Que precisa jogar, precisa dar mais e minutagem a ele. Chegou o Romero, chegou o Richards, Gustavo. Se trazer mais um atacante, se o Mauro Bocelli vier, nesse aqui, já tem a concorrência no ataque. Porque no momento, com todo respeito aos outros atacantes que ainda não saíram, se vão sair o Jonathan e o Roger, né? O Jonathan não deu certo nada. E o Roger não se afirmou. Que é um bom atacante, mas não se afirmou. Trazendo mais um atacante, seja isso Mauro Bocelli ou Wagner Love, Corinthians com o Luan já tem um time. Agora concordo contigo. Pra frente, já mudou de cara. Pra mudar cara, definitivamente precisa mais um zagueiro e precisa um lateral. Carlos Tereto, manchetamos você ali, ó. Corinthians precisa de lateral e atacante. Eu acho. Lateral tem alguém na lista? O Corinthians quer o Wendel, lateral esquerdo do Internacional. O Moisés não volta? O zagueiro que falou. Não, Moisés não. Falou, Moisés... Zagueiro. Zagueiro. Zagueiro e lateral, ele falou. O atacante tem, mas não é que precisa. Ainda não tem o atacante. Gosta o artilheiro tem chance, sim. Do Brasil. É que a passagem dele pelo Corinthians não foi boa, né? Eu sei, mas artilheiro do Brasil. Do Brasil. O Gabigol, a passagem dele na Europa e tem uma não foi tatuagem bem, do Corinthians, né? Na panturrilha, o Gustavo. Tem uma tatuagem do Corinthians. Tem que respeitar. Nossa, contratou do Ponte Preta, o André Luiz e o Gustavo Mosquito. Mas o André Luiz é mais jogador de lado, né? Joga mais pro... Bem, mas já tem. E o Gustavo Mosquito já mudou, garoto já tem a concorrência, já tem o time, já tem elenco, já se desenhou um pouco. Agora, para ter elenco mesmo, aí que ele falou. Que estou concordando com ele. O lateral esquerdo, para dar concorrência, sombra, motivar muito mais Avelar. E os zagueiros são bons, o Henrique e o Léo Santos são bons, mas e aí o outro? Não precisa de um jogador mais experiente, eu acho, na zaga. Que o Corinthians quer o Castan ainda, mas não sei se o Castan vai ficar no Vasco ou não vai. Deve ficar no Vasco, tudo indica. O lateral esquerdo do Corinthians quer o Wendel. O Romero pode entrar na negociação, porque o Romero tem contrato com o Corinthians só até o meio do ano. E dificilmente o Romero vai renovar o contrato. Então, pode ser que o Romero entre nessa negociação para liberar o Wendel, o lateral esquerdo, que já jogou no Corinthians. Foi pro Internacional. E a indicação do Carille. Mas o objetivo agora é o centroavante, né? O Corinthians está tentando todas as forças para contratar o centroavante. Grafite com 33, você estava inteirão? Você estava se sentindo em fim de carreira? Não, eu tava bem, pô. Voando. Vamos ver um perfil do Bocelli. Tava bem, pô. Que é... O Bozelli tem uma média muito boa. Boa. Lá no México falam que ele vai fazer exame hoje já. 6 falam anos. que tá bem encaminhado. Por aqui... 0,6 em torno da média dele nos últimos 6 anos. Esse ano, o último 0,58. Mas é sempre regular. Cara que faz gol sempre. Olha aí, 0,58. Leão do México, 231 jogos, 130 gols. Ótima média, como destacou. 130 gols, ó. 41 jogos, 24 gols na temporada. 0,6 quase, como disse o Pet. Bicampeão da Libertadores pelo Boca e pelo Estudiantes em 2007 e 2009. Eu não tenho dúvida que seria uma grande contratação para o Corinthians. Porque, assim, tem o perfil do Corinthians também. Chega, joga, sabe, se identifica com a camisa, com a torcida, com o jeito de jogar.
Se vai jogar mais 10 anos ou se vai jogar 2 anos, não interessa, porque o Corinthians precisa de um centroavante para agora. Né? O perfil físico dele, o biotipo dele, Grafite, não é do tipo que se desgasta tanto, né? Não é aquele pesadão que com 33 anos já tá doendo absolutamente tudo. É o jogador que é mais pesado, assim, que é o meu caso, o caso do Adriano, assim, se desgasta mais, né? Mas a gente vê ali que ele é um perfil diferente, ele é magro, ele... 1,80. Ele deve ter 1,80. Agora ele gosta de fazer gol no Flamengo, né? Só passou o gol dele contra o Flamengo, né? Mas os números dele são interessantes. Foi a Libertadores de 2014. É interessante os números dele e se vier mesmo vai agregar, vai... Lógico que não sabe ainda da permanência do Roger, que como o Pet falou, é bom jogador, mas não conseguiu se firmar, até pelo esquema que o Corinthians joga, né? Ele não conseguiu se firmar. O Carille disse que vai insistir com o Roger, que aposta do jeito como jogou o Corinthians esse ano, eu acho que até você não ia se firmar. Então, acho que nem o Jô repetiria o que fez o ano retrasado, o ano passado. E o Wagner Love? É outro que corre por fora aí. Se não der certo o Bozelli, o Corinthians tenta o Wagner Love. Já conhece o clube como é que é, já conhece a torcida. Eu acho que o Wagner Love seria um jogador que chegaria com mais chances de se destacar do que o próprio Bozelli. Mas como o Cereto falou, né? Tem o perfil do Corinthians, tem a característica do Corinthians. O Wagner Love seria uma coisa mais certeira, porque ele já conhece o clube. E pelas informações da imprensa, está com muito salário atrasado, o que facilitaria a saída. Eu acho que Mauro Bozelli agora seria custo-benefício... Certeiro? Melhor que o Wagner Love. Acho que o Wagner Love é mais jogador, conhecendo o clube, menos chance de dar azar, né? De errar. Agora, acho que custo-benefício, o Mauro Bozelli tem que ser bem mais barato para trazer ele nessa comparação. Se fosse igual, aí eu fecho os olhos e pego o Wagner Love. Agora, se tem uma diferença considerável, acho que Mauro Bozelli seria boa contratação. Agora, depende, claro, tem que ver o valor. E como o Corinthians não tem bala na agulha nesse momento, ou não quer pagar, sei lá, qual é a situação do Corinthians, Mauro Bozelli é um jogador bem interessante. Bem interessante. O Cereto falou de jogador que chega para ser titular. O Pet acha que esse já é um elenco que está um degrau acima do elenco que terminou o Brasileirão. Como é que você vê, Grafite, as contratações que chegam para jogar ou para ser titular ou aquele reserva imediato? É um time melhor do que o que fez o Brasileirão? Será? Eu acho que será um time melhor, porque o Ramiro chega para jogar... Vai dar mais um alento pro Jadson, que o Jadson estava sozinho para armar, para definir jogada, para fazer tudo. Acho que o Ramiro vai ajudá-lo muito, o Richard também. Eu acho que ele chega para... O Corinthians teve muito problema naquele primeiro volante ali. Tem o Ralf ali, mas eu acho que precisa de um jogador mais jovem, com mais dinâmica. E o Corinthians está num patamar melhor. Foi o que eu questionei quando o Jair Ventura saiu, foi o quê? Que trouxeram o Jair e não deram... O que estão dando pro Carille agora, opções. Deram pro Jair, o que tem aí, tu tem que fazer isso. Agora o Jair saiu e chegou o Carille, eu só achei errado isso. Mas o Carille já tem identificação com o clube, já conhece, foi campeão. A vinda dele agora vai ser muito mais complicada do que a primeira passagem, a pressão é muito maior. Mas o Corinthians já tá, assim, olhando as peças, assim, time por time, jogador por jogador. O Corinthians chega mais forte do que terminou esse ano. Cereto, o Carille, campeão brasileiro, ele tinha um elenco... que eu achava menos talentoso do que o elenco que o Tite teve quando foi campeão brasileiro. Sim. Acho que desse ponto de vista, o trabalho do Carille chega muito credenciado. Assim. Sim, o trabalho do Carille foi muito acima da expectativa, né? Ninguém imaginava que o Carille fosse conseguir com o Corinthians o que conseguiu, com aquele Corinthians. Hoje é mais fácil você falar que o Rodriguinho, né? O Guilherme Arana, quem mais estava? O próprio Jô, né? Ninguém imaginava que o Jô fosse terminar a temporada como terminou. O Jô era a reserva do gringo. Casinho. Do Casinho. Até aquele jogo do Palmeiras, em que o Corinthians venceu o Palmeiras pelo Campeonato Paulista com um jogador a menos, gol do Jô, o Corinthians estava com um jogador a menos. Entrou durante o jogo, o titular era o Casinho. Então não se imaginava. O time do Tite em 2015 era muito melhor. Tinha o Renato Augusto, tinha o Malcom, tinha o Elias, o Wagner Love. O time era muito melhor. Concordo com o Grafite. Acho que o Carille vai ser muito mais... Primeiro que ele vai ser muito mais cobrado, porque hoje ele vai ser cobrado como técnico top. Coisa que ele não era. Né? E a torcida vai exigir dele que tire leite de pedra, coisa que ele fez
da outra vez, né? Deu tudo A comparação certo, vai ser né, do Carille com o próprio Carille, vai ser dele com ele mesmo. 2017 deu tudo certo, porque tudo não certo. tinha tantas opções, mas conseguiu dar continuidade e sequência que os jogadores não se machucavam Exato. e jogavam bem. E ele não era o Carille também, Não né? tinha substituições tantas. Quando você olha naquele time, pô, Gabriel e Maicon, não tinha uma substituição para Gabriel e Maicon, mas deram certo, jogaram bem. Com o Rodriguinho, tinha Marquinhos Gabriel para entrar nesse time, que estava no banco de vez em quando entrava, dava alguns jogos ter resultado, outros não. Mas não tinha umas substituições no elenco. O Jô não tinha um reserva. Rodriguinho não tinha um reserva, a não ser Rodriguinho, Jadson e Romero tinham um reserva que o Marcos Gabriel não tinha outro. Qual era o outro reserva? A defesa era muito boa, né? Pablo e Babueno. Pablo e dupla Babueno. de zaga era muito bela. E o Que atua no Guilherme futebol Arana, europeu hoje. Guilherme Arana que voava. Sim. Estava voando. Você esperava jogar bem, mas era o melhor lateral do campeonato, disparado. Fazia gols importantes. Fazia gol. Do outro lado, o cara da seleção, no gol cara da seleção já. Todo mundo apareceu, o Carille apareceu ali, ninguém era os jogadores que são hoje e o treinador que é hoje. Sim. O Arana não era o Arana, o lateral esquerdo está no Valência, Sevilha? O Arana tá no Sevilha. Sevilha, e então, os jogadores, a pressão era menor, que o Carille pegou os jogadores ali, ajustou a equipe, hoje é bem diferente. Hoje Mas isso de tirar leite de pedra de novo é usar a mesma fórmula em situações diferentes, não é necessariamente um acerto. acho que não será a mesma fórmula agora não, acho que ele vai trabalhar... Tem um elenco melhor do que tinha? Pelo menos teoricamente, quando começa a Eu acho temporada. que o Corinthians se vê na obrigação de formar um elenco melhor. Se vê na obrigação, por tudo que passou ano passado, né? Eu acho que ele terá um elenco melhor e vai ser cobrado por coisas maiores também, né? É difícil. O ano do Corinthians não será fácil, não. E como o Cereto falou, né? Sem dinheiro pra... Porque quando você tem dinheiro pra botar na mesa, fica mais fácil contratar. Mas agora, quando não tem, tu tem que ir lá. Aqui é o Corinthians, a camisa, aquela velha história. É, porque o corintiano quer ganhar campeonato, né? E o Campeonato Paulista só não é suficiente. E tudo bem, porque não classificou para Libertadores também, né? Esse ano não disputa Libertadores, vai disputar só a Sul-Americana, Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Mas o corintiano quer ganhar o campeonato, quer ganhar o Campeonato Brasileiro. O corintiano quer ganhar tudo, é que nem o torcedor do Flamengo. Então, assim, só que vai ter um time para disputar contra o Palmeiras, que é o time a ser batido hoje. O Palmeiras é o time a ser batido. Vai ter um time para disputar? Ou precisa de mais 2, 3 contratações? Claro que vai precisar, sempre se precisa mais. Mas pode dar certo alguma coisa. Claro que quer ganhar campeonatos. Porque quantos títulos o Corinthians ganhou em 18 anos, 18 títulos. O torcedor está muito mal acostumado. Tá acostumado a vencer e ele quer continuar vencendo. Essa que é a diferença. 18 títulos que o Corinthians ganhou. E que títulos? Só estou dizendo nesse século, né? Ganhou tudo, né? o maior Ganhou vencedor, Brasileiro, Mundial. Então por isso que eu, quando criticava esse ano, falei que esse ano não era bom o ano do Corinthians. Pela grandeza, pela expectativa e tudo isso, o campeonato estadual é título. Parabéns, mas do jeito como aconteceu, poderia muito fácil não acontecer, né? E depois desmancha e tudo preparo. Já estou vendo o Corinthians mexendo no mercado. Não contratou estrelas, porque provavelmente nem pode, mas contratou as peças importantes que pode criar um elenco e dar uma definição mais competitiva para o Corinthians, que pode ter opções. O Fábio Carille merece, no mínimo, um voto de confiança. Merece. Certamente ele está Claro que participando dessas Ele não está fazendo escolhas apostas, de contratações. né, Corinthians? Ele está contratando jogadores já que chegam para jogar. Não é aquele, a gente vai chegar, vai preparar ele para jogar no segundo semestre. E o que eu Não acho é nem muito... baseada em nenhum nome gigantesco. Não, e o que eu acho muito interessante em relação ao que a gente falava do Flamengo, acho que foi o Pet que falou, o Corinthians está trazendo jogadores indicados pelo Carille dentro do perfil do Corinthians. Isso Do aí. perfil do modelo de jogo, do perfil... O Ramiro, por exemplo, é um cara que vai... E o desejo Independente Luan do seria impacto também. na torcida, esse Exatamente. E negócio. o Luan, que é desejo, também. Um perfil do Também. E esse Bozelli também. Bozelli é um cara também. com Wagner perfil. Love. Wagner Love, o Castan, se for contratado, enfim. São caras... O Corinthians está tentando O contratações Luan, dentro do perfil. se ele jogar, sai Romero do time? A gente pergunta o Carille. Vamos ligar pra ele. Carille, quem sai? Ele não vai te Eu responder. acho que sim, mas eu acho que sim. Que é um cara emblemático também, né? Com Não, todas as críticas que ele recebe, ele é... Sim, principalmente porque acaba. Mas é difícil tirar o Romero do time.
Difícil quando não tem opção. É. Agora, o Luan ou o Romero. O Ramiro. Até o Pedrinho, pra mim, E com o Sornosa, tem o Pedrinho ainda. E com o Sornosa, você tem opção pro Jadson, que ficou extremamente sobrecarregado esse ano. E forçado, não tem mais condições, esforçado. É tecnicamente melhor de elenco. Pedrinho pode ser a temporada dele de afirmação? Esperamos. Tá na hora dele mostrar agora, já Tá na hora, passou da fase de... É agora, já tá adaptado, já fez alguns relâmpagos muito bons, né? Um gol contra o Flamengo, aquele outro gol que foi anulado contra o Cruzeiro, Contra o Cruzeiro. Aquele gol colocaria o Pedrinho em outra prateleira. Mas o Pedrinho é um jogador muito talentoso. Eu espero esse ano ele voar. Sempre não está no elenco. Eu botaria ele e depois outros. Colocaria de titular ali naquele nosso campinho. Aí depois adaptaria os outros. Esse ano ele vai ter peças importantes ao lado dele, né? Peças que dá o suporte para ele, né? Porque o Corinthians do ano passado não tinha esse suporte para ele. Não tinha jogadores à altura e a equipe também não jogava, porque o Pedrinho é um jogador que o Corinthians precisa ter a bola para ele aparecer. Tinha jogo que ele entrava, que dava a impressão que o treinador chamava ele, Pedrinho, entra ali, dribla 3 e faz o gol. Vai lá. Tava 3-0 para o adversário, vai lá e faz 4 gols. Sem nenhum apoio, né? Só que o moleques não pode entrar nessa clima, nesse ambiente, nessa exigência. Tem que entrar com o que o Grafa está dizendo, com o suporte dos veteranos, dos caras bons, para que ele, com talento, possa render. Mas não é. Se o Pedrinho não render, a gente está acabado. Não é isso. Não é só cobrar ele jogar sem a bola, é cobrar ele com a bola. Mas o Corinthians precisa ter a bola. O Corinthians não tinha a bola o ano passado. Então, mas e a tal da função tática? Que isso me irrita profundamente. Porque o Pedrinho, o time do Corinthians, o modelo de jogo do Corinthians, os dois, desde o Tite, desde o Mano, os dois pontas voltam para marcar, né? E voltam para marcar o tempo todo, até o fim. Por isso o Romero, é muito difícil tirar o Romero do time. Porque o Romero faz isso como poucos no futebol brasileiro. O Romero, o Everton no São Paulo. O Everton faz muito bem isso. O Ramiro também faz bem, agora vai fazer bem no Corinthians também. O Pedrinho não consegue fazer isso. Ele até volta, mas ele faz a sombra ali, mas ele não consegue. Diferente, Cereto, porque o que o Grafa está dizendo. Pode fazer isso, mas quando tinha bola, jogava. Agora, tu fazer só isso e não jogar, não dá. Essa é a diferença. Que o Corinthians não jogava. Defendia, roubava a bola e quê? Vai resolver sozinho. Não vai resolver sozinho. Ninguém. Agora, quando começa a jogar, quando vai cumprir, vai ser mais compacto, rouba a bola, começa a tocar e jogar, e começa um contra-ataque, faça uma jogada, e não sei o que. Aí é tudo confiança. Quando ele aprender, o Milton Mendes, ele falou uma frase um dia para nós assim, quando você aprender aquela posição, porque às vezes o jogador faz o que o treinador pede, eu vou fazer o que o treinador está pedindo para mim ser titular. Quando o jogador aprende a jogar na posição, minha posição é essa, com a bola eu faço isso, sem a bola eu faço isso, vai se tornar mais fácil para o Pedrinho. Eu acho que ele não pegou esse negócio ainda, aprender a jogar naquela posição. É questão da função, né? É a função, ele precisa aprender. Ele não precisa só, o Carrilho quer que eu marque, então eu vou marcar que eu quero jogar. Não, ele tem que aprender. Quando você aprende a jogar na posição, as coisas fluem naturalmente. Ele vai fazer naturalmente, sem a bola, vou recompor aqui. Ele não precisa ficar dando pique, não. Só ver o posicionamento do cara, dá um passinho para dentro, 2 passinhos para fora, e com a bola vai embora. Isso aí, quando ele aprender a jogar, independente da condição física dele ou não, se ele teve problema na infância dele, de nutrição, alguma coisa, ele vai conseguir jogar, ele vai conseguir desempenhar. Só que ele precisa do quê? De suporte. O time precisa jogar, o time precisa ter jogadores de qualidade, não ter só o Jadson, só o Romero marcando. Vai ter o Ramiro, vai ter o Sornosa, vai ter o Jadson, outra hora vai ter o Richard. Aí ele vai conseguir ter confiança, mas esse ano é um ano para ele se firmar na equipe. Veremos. 2019 tá aí. Faltam quantos dias, Grafa? Você que é bom de conta? 4 dias, 5 dias. Por aí, nessa linha. Você que já colocou champanhe no congelador. Congelador não. Congelador não. Congelador pra dar um susto ali na última hora. Isso aqui tá quente ainda, vamos botar no freezer. No congelador. Opa, ó a buzininha, o nosso buzininha.